Fala meu querido, fala minha querida, brabo e braba, preparado? Vamos direto ao ponto? O assunto hoje você vai gostar, é a parte de interpretação de textos, certo? Um assunto que sempre mexe com as pessoas, alguns gostam da parte de interpretação e não gostam muito de gramática, alguns gostam mais da parte gramatical, né, e não gostam muito da parte de interpretação, e alguns abominam todas as partes, e outros já abraçam todas as partes. O interessante é o seguinte, nós vamos precisar da parte de interpretação, porque toda prova, todo concurso exige isso do candidato. E nós aqui do Brabo Concursos queremos que você que está do outro lado aí, alcance o objetivo, certo? Então vamos para cima, chega de lero-lero. Então, olha só, primeira coisa que você vai fazer, certo? Que é o Marquinho Magnífico, interpretação de texto. Antes de mais nada, vai lá, certo? Dedo no like, dê like pra gente, contribua com o canal, acione o sininho e faça inscrição no canal, certo? Combinado? Bom, agora que você já fez isso, vem comigo, olha só. Algumas dicas legais para você. Primeira coisa, se você está começando, tem dificuldade de interpretar texto, às vezes você já está adiantado nos estudos e ainda tem uma dificuldade, às vezes você está começando. Faça o seguinte, divida o texto. Eu vou dar um exemplo agora mesmo. Divida o parágrafo por pontuação, por sentido ali dentro do texto e faça a interpretação daquele pedacinho lógico. Eu, na hora que eu for mostrar aqui o exemplo, eu vou deter um pouco mais. Na hora da prova você não precisa, digamos assim, né, gastar tanto tempo. Legal. Quando você vai treinando, aí você começa a dividir por parágrafo, metade do texto, tá? Agora uma dica que eu vou dar. Se o texto for literário, e tem aparecido muito texto literário, tá? Faça a divisão por partes. Se você ler o texto inteiro para interpretar depois, texto literário tem muitas informações contidas ali dentro. Então, primeiro divida o texto, tá? Vai diminuir bastante a sua dificuldade. Sabe o que dá também pra gente? Assim, ó, vamos lá? Estamos fazendo a nossa prova aqui, não estamos? Acontece o seguinte, você vai ter a número 1, 2, 3, né? Quando você vai dividindo o texto e interpretando, ela fica mais na sua mente. O texto fica na sua mente. E principalmente quando ele é literário, porque ele é mais legal. Ele é mais divertido o texto literário, né? Aí você não tem aquela necessidade toda hora voltar no texto. Ele fica. Segundo item. Verifique a tipologia textual. Por que eu estou falando verifique? Se você tem, por exemplo, um editorial de um jornal, ele vai ser um texto informativo. Então, não exige tanta interpretação. E sim, vai trabalhar ali por alternativa A, B, C, D ou E, né? É a ideia da paráfrase, ou seja, ele vai escrever uma determinada frase, está lá no texto a frase, e você vai pegar essa frase nas alternativas ali, estarão reescritas, às vezes com termos invertidos, às vezes com determinados sinônimos, né? Muda um pouco a sintaxe. E ele quer saber, ó, qual das alternativas aqui condiz com o que está lá no texto. Então, se você sabe o tipo de texto, você pensou, opa, peraí, esse texto aqui é um conto, foi extraído de um conto. Então, ele vai exigir mais, porque conto é literário. Opa, aqui é uma crônica. Uma crônica vai trabalhar o dia a dia, a parte política. É mais informativo, tá? Dá menos trabalho. Ponto de vista do autor. Ó, todo mundo que escreve, ele quer mostrar o ponto de vista dele sobre um determinado assunto, determinada pessoa, determinada situação. Então, ele vai mostrar ali o ponto de vista dele. Fica de olho. Geralmente, esse ponto de vista, ele vem mais para o final. Mas ele vai preparando o caminho, né? O início, o meio do texto, para mostrar qual é o ponto de vista dele. E ele vai ser mais preciso ali na parte final do texto, tá? O ponto de vista do autor é algo que vem aparecendo bastante também nas provas. Opa, verifique coerência interna e externa. Por que eu estou falando? E olha só, para completar já o item número 5, vale a ideia do texto. Muitas vezes, o texto, raramente um texto feito por um profissional, um grande escritor, ele vai ser incoerente. Então ele possui coerência. Cuidado para não fazer aquela leitura, ó, quadradinha assim, ó. Como? Por exemplo,
estava analisando uma prova da VUNESP, que eu analisei, e estava falando sobre a gravidade dos filósofos, a seriedade dos filósofos. E falando que os filósofos descobrem, entre aspas, né, descobrem assim, coisas que eles acham primordiais. E no texto fala, não, é como se tivesse descobrido a pólvora. A pólvora já foi descoberta, é uma metáfora para falar assim, ó, você não descobriu nada, isso já existia. Ele faz uma comparação com as crianças antigamente, ficava olhando para o céu e imaginando o formato ali. Opa, aquela nuvem parece um sorvete, aquela parece um cavalo. Ele fala, o exercício que as crianças faziam de imaginação é muito mais consistente, é bem melhor do que essa gravidade, essa seriedade, essa reflexividade dos filósofos. Ponto. Só que a pessoa começa a ler, fala, nossa, filósofo é alguém importante, é alguém que não posso nem questionar. Não é assim. Fica a coerência do texto. Às vezes aquele texto está sendo irônico, está debochando daquela pessoa, entendeu? Lógico que com classe e delicadeza. Coerência externa, um texto tem que ter coerência externa. Então, se você está analisando a parte gramatical, a parte de interpretação, tem questões que você já elimina, assim, ó, ele não tem coerência com o mundo exterior, certo? Opa, você está lendo um texto de um jornalista, né, um jornalista que escreveu defendendo, né, a veracidade das informações. Antes de você dar um furo de reportagem, verifique a veracidade desse texto, né? Verifique isso, para não sair espalhando mentiras, as famosas fake news, né, para a população. Opa, então, se lá no meu texto ele defendeu isso, eu estou lendo aqui no meu alternativo, está falando, todos os jornalistas defendem fake news, fala, peraí, está em desacordo com a coerência externa do mundo. Não preciso nem ler um texto para perceber que isso é errado, sendo ele informativo. E vale a ideia do texto, é o seguinte, muitas vezes, isso é bem no início, acontece muito no início, você vai se desvencilhando dessa ideia. Nós colocamos a nossa ideia, principalmente em relação a alguns princípios que nós temos. Ah, sou contra isso, sou contra outra coisa. Não, é o que está no texto. O que eu acho, a minha opinião, não conta para eu fazer alternativa de interpretação. Ah, mas eu sou contra, por isso que eu não coloquei a B. Não, isso não existe. Eu analiso o texto observando o texto, o que tem ali dentro, né? E não os meus hábitos culturais, certo? Cuidado, beleza? Opa, tem mais, garoto, olha só. Divisão textual. Um texto, geralmente falando geral, porque logicamente pode haver uma alteração em qualquer estrutura textual, mas um texto tem a sua abertura. Essa abertura, ele vai mostrar um painel, uma situação, né, uma paisagem, né, onde está sendo colocada a ideia ali, quem é que está participando da ideia, qual é o assunto, né? Esse é o painel que nós falamos, certo? Depois que vai ser, ele vai encaminhar, vai começar a desenvolver um raciocínio, mas para o final ele vai demonstrar a tese que ele defende, o pensamento, a opinião do autor. A gente chama de tese. Qual tese que ele está defendendo, qual ideia que ele está defendendo, certo? O texto é mais ou menos dividido assim, porque texto não é igual. Você pode pegar e falar assim, a maioria dos textos são forjados assim, tá? Combinado? Olha só, um exemplo para nós aqui. São Marcos é um texto literário, é um conto. Lógico que eu extraí só ali uma parte do conto, ele é um pouquinho maior, mas para mostrar o que eu tenho que fazer caso eu perceba que se trata de um texto literário, tem metáfora, eu tenho que perceber nas entrelinhas. Então divido, olha, paz. Vou ler o todo, depois eu volto. Paz. E pois foi aí que a coisa se deu, e foi de repente como uma pancada preta vertiginosa, mas batendo de grau em grau, um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite, e escureceu tudo. Dividi paz. Estava tudo tranquilo. É um conto que se passa no campo. Então, estava tudo tranquilo, sossegado. Interpretei aquela palavrinha. E pois, aconteceu algo. Foi aí que a coisa se deu. Não falou qual é a coisa. Então, ele criou uma expectativa no leitor. A palavra coisa para criar uma expectativa. Você fica querendo saber que coisa é essa.
E foi de repente, opa, aconteceu inesperadamente. Aí ele fala, não sei explicar, então vou fazer uma comparação. Foi como uma pancada preta vertiginosa. Ele não está afirmando, foi uma pancada. É como se fosse uma pancada preta vertiginosa. Mas ele não falou ainda que coisa é essa, tá? Tá só dando uma ideia. Vertiginosa causa tontura. Mas, opa, uma contrariedade. Ao mesmo tempo que ela foi uma pancada repentina, ele fala, mas ela foi o efeito. Foi batendo de grau em grau, foi aos poucos, ó. Foi batendo de grau em grau. Olha o efeito da pancada ainda. É como se esse efeito que foi batendo de grau em grau fosse assim, ó, um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite. E escureceu tudo. Tá vendo que está dividido? Olha só, na verdade, você vai lendo o texto e tal. Desculpa, eu vou dar um spoiler aqui, né? Eu vou contar o final. Mas quando você lê inteiro, você percebe, ele ficou cego, tem um motivo. Aí ele vai falando, olha aqui, ó, como que a cegueira foi acontecendo com ele. Ele estava na maior tranquilidade, parece que ele tomou uma pancada. Ele não tomou a pancada de verdade, é como se fosse. Mas o efeito dela foi gradativo, gradativo, do menor para o maior. No olho dele foi acontecendo assim, parece que apareceu um ponto. Esse ponto virou um grão, virou um besouro. Tá vendo que tudo é escuro? Um anu é um pássaro preto. Um urubu. Isso tudo acontecendo dentro do olho dele. Um golpe de noite, tá vendo que tá ficando maior? E aí, perdeu a visão. Escureceu tudo. Isso é um texto literário. Se eu ler tudo de uma vez, rápido, chegou no final, eu não sei o que eu li. Texto literário não é assim que lê. Dividam. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos aqui uma questão para alternativa que vai dar para você aprender características. Olha que legal essa questão aqui, ó. Peguei ela para a gente estudar aqui juntos e aprender, né? Sobre a linguagem não literária. Não literária é a linguagem informal, né? Não literária, é correto afirmar, exceto, quer dizer que tem uma aqui que faz parte da linguagem literária, o resto seria do texto formal. A, é utilizada sobretudo é principalmente, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Isso é uma verdade, está certo, sobre um texto não literário. Ele pende muito mais para informação. B, sua principal, tá vendo que ela pode ter outras características, mas tem uma que vai prevalecer? A principal característica é a objetividade, é ir direto ao ponto. C, utiliza recursos como a conotação. Aí, se você conhece a palavra conotação, você fala, opa, tá diferente. Conotação é a mesma coisa que figurativo, figura, metáforas, metonímias e por aí vai. Então isso não faz parte da linguagem informal, faz parte da linguagem literária. Tá? Para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Aqui entra um ponto que eu queria falar, a alternativa é a C. Então, ó, sobre a linguagem não literária, é correto afirmar. Então, olha só, exceto. Isso aqui é literário, faz parte da linguagem literária, então tem que marcar C. Queria falar o seguinte, muitos alunos, às vezes, fazem questões de interpretação e leem uma determinada palavra que está lá num texto literário, um poema, ou um conto, um trecho de um livro, e falam, mas eu procurei no dicionário e o sentido é esse, não bate aqui dentro do meu texto. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, é o seguinte, o literato, o poeta, o escritor profissional, é função dele, da literatura e dele, subverter a linguagem, criar sentidos diferentes para uma palavra que já existe. Por isso que é literatura. Tá? De tudo ao meu amor serei atento antes, e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O poeta ele fica pensando palavrinha por palavrinha, tentando modificar, colocar um sentido a mais ali dentro. Que às vezes você vai procurar no dicionário, não tem aquele que ele criou. Ele tem esse poder de criação, entendeu?
Então, cuidado com isso aí. Alternativa D. Utiliza a linguagem denotativa. Denotativa ao contrário da conotativa para expressar o real significado das palavras sem metáforas ou preocupações artísticas. Então, por isso que é a alternativa C. Viu que legal? Dá para aprender bastante com essa questão aqui, né? Opa, vem aqui. Aparece demais em concurso intertextualidade. O que é isso? Entre os textos, as ideias se ligam, se misturam entre textos. Eu pego o meu texto, estou escrevendo um texto de um poeta ali, estou fazendo um referente de um outro texto. Para eu colocar, imagine, eu estou escrevendo um texto que é do Marquinho aqui, você está lendo um texto meu, de repente você percebe que eu usei um trecho que é de uma música, eu não escrevi igualzinho, está lá na música. Mas você fala, ué, mas essa ideia que o Marquinho criou é de uma determinada música, eu já ouvi. Ah, eu fiz uma intertextualidade. Logicamente, que para nós fazermos uma intertextualidade que vai cair na prova, tem que ser algo conhecido de todos. E não adianta falar, não, por exemplo, Bíblia. Ah, tem uma determinada citação bíblica conhecida. Ah, mas eu não conheci. Infelizmente, porque se ela é de domínio da maioria da população, não vai adiantar falar, ah, eu em particular não conhecia. Né? Então isso aí não vai ser uma desculpa. Enterro de Isolina, Cecília Meirelles, tá? Não faz mal que a chuva caia, aguentaremos a água nos olhos. Depois cobriremos a cabeça com a saia. Não faz mal que no barro entremos. Quem tropeçar fica ajoelhado, de barro fomos feitos e seremos. Mas ninguém suja o caixão de Isolina. Levantem bem, que o caixão é leve. Onde vai a virgem menina? Tem mais texto, né? Eu tirei só essa parte. Mas aí o que eles fazem? Esse pessoal de concurso malvado pega determinados trechos ali do texto que ele quis e vai falando, olha, agora vê aí onde está a intertextualidade, ou seja, que ideia que ela pegou de um outro texto, tem que ser bem conhecido, e colocou ali dentro. Lógico que não é uma cópia. Outra coisa, paródia, se você já ouviu paródia, é uma intertextualidade. Legal? A intertextualidade está aqui, ó. De barro fomos feitos e seremos, e ao pó voltaremos. Isso é uma ideia bíblica. Nós vemos da terra, do pó e ao pó voltaremos. Certo? Ah, mas eu não conhecia essa citação. Ele é uma citação famosa, não só para quem é religioso. Certo? Então é isso. Por isso que interpretação, o ganho que a gente tem é na leitura. E ler de tudo que é bom. Porque também não adianta ler qualquer coisa. Estou lendo algo que não vá, digamos, se desenvolver a minha mente no sentido de literatura, de leitura, de informação. Então eu não estou treinando para interpretar. A leitura é algo primordial. Ah, Marquinhos, eu não sei interpretar, estou fraco. Você lê? Não, não gosto de ler, nunca li, nem leio. Não tem como melhorar a interpretação sem leitura. Interpretação é leitura. Entendeu? Senhoras e senhores, vem aqui. Opa, isso aqui, eu queria falar sobre isso. Assunto sério. Senta aí agora, vamos ter uma conversinha nós dois. Certo, braba? Certo, brabo? No primeiro texto publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. Fui lá e destaquei predominante. No segundo texto, o escritor Manuel Bandeira, a linguagem não é literária, é predominante, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Meu povo, amiguinha, com certo espinhaço, sorriso nos lábios, essa informação ela é legal. Cuidado. Quando você está analisando um texto, tá, informativo, ele pode ter ideias diferenciadas e pode predominar uma. Pode. Quando você está lendo um texto literário, informativo também tem isso, eu acabei de falar. Quando ele fala que predomina, é porque existem várias ideias. Essas ideias podem aparecer nas alternativas A, B, C, D e E. Só que uma ideia é superior às demais. Tá? Isso que você tem que achar. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ser... A nossa área, a área da linguagem, chama área de humanas. As pessoas querem uma exatidão
dentro de uma interpretação literária. Ah, mas isso aqui também tem no texto? Tem no texto, mas é o que predomina um texto. Quer ver uma matéria chamada função da linguagem? Tem função emotiva, tem função fática, função poética, metalinguagem. Toda questão relacionada às funções da literatura, que são 5 funções, tá? 5 funções literárias. Alguns colocam como 6, tá? Dependendo do teórico. Mas olha só, toda função literária, quando você vai fazer um concurso, ele coloca aquela que predomina. Por quê? Um texto não tem só uma função literária. Pode ter a função emotiva, pode ter a fática, junto ali. Mas qual que está predominando? Qual que chama mais atenção? O texto está falando mais de informações, né? Então, aquela função é a referencial. Ah, mas ele usou uma metáfora aqui embaixo. Não, mas no texto todo tem mais, predominou ali a função referencial, certo? Então, cuidado ao analisar textos literários e não literários com a palavra predominante. Significa que, provavelmente, nas alternativas, aparecerão questões e ideias que estão no texto. Não estão erradas em relação ao texto. Só que eu estou falando, olha, tem uma que condiz mais e cabe a você aí interpretar, a mim também. Agora, as questões de gramática já são regras. Por isso que elas são, digamos assim, mais palpáveis, não são tão subjetivas. Por quê? Se uma determinada expressão, gramaticalmente, ela é objeto direto, então não adianta falar, mas no meu ponto de vista, aquilo ali é um objeto indireto. Não. Tem choro, não tem vela. Apesar da gramática estar na área de humanas, ela é algo que tem uma determinada exatidão. Existem as crases, as regras para o emprego da crase. Então, aí eu tenho regra, eu tenho que analisar por meio de regra. A interpretação, eu preciso perceber. E não se esqueça, você vai assistir uma peça teatral. É uma interpretação que você está vendo. Então, interprete o texto. Quando o cara fala paz, pensa, espera aí, alguém estava numa paz. E pois foi aí que a coisa se deu. Foi de repente, interpreta, imagina o personagem. Vai ficar muito mais fácil, certo? Meu amigo e minha amiga, mais uma vez, dedo no like, aciona o sininho, faça a sua inscrição no canal. E, por último, vem cá, dá um forte abraço aqui, tá? Teremos mais dicas e fui!